Bom, vamos agora então para a gravação da parte extra, né, do capítulo 1, que na verdade é uma amarração de tudo que nós já vimos, né? Então, dentro do objetivo da administração financeira, eu falei há pouco da maximização do valor da empresa, mas também a maximização da riqueza, do bem-estar econômico dos proprietários do capital. Afinal das contas, os caras vão colocar dinheiro na empresa e eles querem, né, o retorno desse valor. As decisões de investimento, de financiamento, de dividendo têm que ser feitas de uma maneira muito consciente. Não adianta sair pagando dividendos logo de cara, sendo que a empresa deveria investir para crescer mais, né? Inclusive isso daí é uma clássica questão aí da teoria de agência dentro da administração financeira. Mais investimento, financiamento tem que ser feito de uma maneira muito cautelar, muito cautelosa para poder promover a riqueza dos acionistas no longo prazo. E essa decisão financeira de maximização de riqueza também reflete nos recursos da sociedade. Olha, isso é muito legal de você pensar, porque você fala, olha, vamos fazer um investimento, a nossa empresa vai fazer um investimento numa nova cidade. Chegando nessa cidade, ela vai promover novos empregos, vai gerar empregos, vai ter empresas de repente secundárias que prestam serviços para ela, não só a mão de obra dela qualificada dentro daquela área, às vezes vai capacitar funcionários da cidade para poder trabalhar na empresa, vai promover uma melhoria nos cursos locais, às vezes cursos técnicos, às vezes faculdades, que podem vir a fazer uma parceria com essa empresa. Essa empresa vai gerar mais receita para o município, para o estado, para a sociedade como um todo. Ao gerar empregos, ela está fazendo com que aquela cidade, aquela localidade se torne mais próspera. Bom, o lucro contábil, ele acaba que realmente não define a capacidade financeira de pagamento, né, porque ele só vai mostrar o lucro, mesmo porque depois do lucro é que você vai pagar o principal das dívidas. Dentro da parte contábil você vai pagar somente os juros, os riscos também nada tão refletidos ali, principalmente em relação aos fluxos de caixa esperados. Isso a gente vê na projeção do fluxo de caixa, que é uma outra demonstração financeira. E também o lucro contábil não representa o valor de empresa, do desempenho da empresa, né? Não tem essa questão da projeção do valor do dinheiro no tempo, descontado a uma taxa, como no caso o fluxo de caixa tem. Outras medidas aí que o lucro contábil também, o que ele consegue fazer, crescimento das vendas, rentabilidade, participação no mercado, endividamento, se você consegue olhar dentro da demonstração contábil de liquidez, né? Participação de mercado não, mas endividamento, liquidez e crescimento das vendas e rentabilidade você consegue ver com o conjunto das demonstrações contábeis. Participação de mercado, não posso olhar só o lucro para poder tomar decisão financeira. No máximo que ele faz é eu pegar um histórico de lucros da empresa, ver se ela vem melhorando, vem piorando junto com outros indicadores, né? E também não sei dizer se eu estou gerando ou não riqueza para os proprietários de capital. Então, como é que a gente pode determinar o valor de mercado da empresa? Aqui está falando mais com base na projeção do fluxo de caixa, né? O valor presente dos benefícios econômicos esperados. Você desconta eles a uma taxa que represente o custo dos proprietários de capital, seja o proprietário seja terceiro ou sejam proprietários da empresa mesmo. E a gente pode inclusive colocar dentro dessa taxa um certo risco assumido pelas operações. Assim sendo, o processo de decisão financeira leva em conta risco e retorno. Quanto maior o risco eu assumir, maior o retorno eu vou exigir. Isso faz sentido, porque quanto maior o risco, mais eu aumento a minha taxa de custo de dinheiro e maior o retorno eu vou exigir dos projetos, né? Então, evidentemente, tem que haver esse equilíbrio aí entre risco e retorno. A informação contábil só apura lucro e não consegue ver nenhum tipo de mensuração no valor de mercado. Isso vai vir com projeções de fluxo de caixa da empresa, que é também um relatório contábil, mas aí tem muito a ver com
a parte de projeção e de planejamento estratégico, né? A gente vê dentro da parte contábil os preços históricos, os custos de exercícios passados, né? E o valor de aquisição também dos ativos. Mas você não vai estar conseguindo ver dentro da informação contábil a geração futura que eles estão promovendo. Por fim, a administração financeira avalia a capacidade de um bem gerar riqueza. Estou aplicando recursos, estou vendo quanto que ela vai me dar de retorno nas operações da empresa, principalmente. Leve em equilíbrio esse risco e retorno que eu falei ali há pouco, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. E tem que promover a maximização do valor de mercado, do valor da ação da empresa, né? E isso daí é muito bacana a gente observar que o mercado, de uma certa forma, o mercado de ações, ele antecipa o futuro da empresa. Ele está o tempo todo, seja para o bem ou seja para o mal, ele joga a favor ou ele joga contra, né? Então, de uma certa forma, o mercado de ações, como a empresa, depois que ela fez a emissão das ações, eles são somente negociados em bolsa e entre compradores e vendedores, é com base nas perspectivas que se tem na empresa. E às vezes no segmento da empresa também, isso ajuda bastante, né? Políticas governamentais que venham a surgir. Mas tudo isso daí a gestão também tem que estar de olho, até para que quando ela venha lançar novas ações, ela tem que maximizar esse valor de novos lançamentos das ações que a empresa venha a fazer. Bom, sobre o mercado financeiro, é evidente que a empresa ela convive, né, dentro do mercado, e é importante que ela esteja em equilíbrio com ele, e esse equilíbrio ele vem de uma certa forma refletida na estrutura de capital, né? O mercado ele vai ter ali as regras que ele tem em relação à concessão de empréstimos, de financiamentos, e a empresa tem que ter uma estrutura adequada. Se ela estiver muito fora do status quo do que o mercado exige, evidentemente o risco dela vai estar aumentado. E o valor das ações em bolsa revela o parâmetro de avaliação. Porque, na verdade, se você for pegar grosso modo, a empresa de capital aberto ela vale o valor das ações vezes a quantidade de ações do mercado. Então, ou seja, o valor da empresa ele muda a cada minuto, cada segundo, né? E isso daí é importante do ponto de vista, se você quiser ver, olha, uma empresa, como é que será que vai ser o futuro dela? Não sei, vou olhar para o passado. Ela tem se valorizado nos últimos 3, 4, 5 anos? Ela tem tido lucro nos últimos 3, 4, 5 anos? Tem distribuído dividendos? Tem se endividado? Então, todas essas questões aí, o mercado de ações leva em consideração para poder ter um parâmetro de avaliação do desempenho das empresas.